Fala, Virou Liquidez, tudo bonzinho com vocês? Hoje vou mostrar para vocês o meu checklist que eu utilizo nas minhas tomadas de decisões e vou mostrar o meu passo a passo do meu operacional com detalhes. O que é que eu faço, o que é que eu utilizo, como é que eu analiso. Então, o primeiro passo aqui que eu faço é observar a liquidez. Houve captura de liquidez? É a primeira etapa, é o primeiro passo. Houve captura de liquidez? O que é que eu observo numa liquidez? São sessões anteriores, que seriam sessão da Ásia, sessão de Londres, tempos gráficos maiores, estruturas de high time frame, né, que são gráficos maiores. Então a gente tem ali o mercado está renovando um topo histórico, um topo de um tempo gráfico diário. Então, se há essas capturas de liquidez, então eu vou marcando, né, liquidez ali do tempo gráfico, vou fazendo um análise top-down, começo pelo gráfico trimestral, então gráfico de 3 meses, é isso mesmo. Depois eu passo para o gráfico mensal, semanal, gráfico diário, gráfico de 4 horas, 2 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, e assim vai indo até o meu tempo gráfico de tomada de decisão, né, o de execução, que é de 2, 3 minutos, 5 minutos, e é isso. Então, primeiro passo é captura de liquidez. Se houver essa captura de liquidez. Se não, eu já desconfiguro, já nem faço a minha entrada daí. Segundo passo, a gente precisa que haja uma região de oferta ou de demanda. O que seria essa região de oferta e de demanda? Então, como o próprio nome fala, se a gente está buscando uma região de demanda, é uma região, né, de baixa, onde os preços, onde as pessoas tendem a buscar essas regiões. Então, vamos dar o exemplo de um iPhone. Digamos que um iPhone tá na casa aí dos 10 mil reais, tá? Caso hipotético, que a gente sabe, né, que até alguns passam disso daí, mas enfim. E digamos que, né, o iPhone aí tá tendo uma liquidação e tá por 2 mil reais. Cara, super barato, né? As pessoas vão fazer, né, vão fazer de tudo para comprar esse iPhone por 2 mil reais. Então, o preço vai lá, vai chegar aqui nessa região de 2 mil reais, e vai ter muita demanda por esse preço, muita demanda, e aí vai fazer o preço subir novamente, porque vai ter muito comprador aqui nessa região, tendo muita demanda, o preço sobe. Simples assim, tá? Então, região de demanda seriam regiões abaixo aí do preço, que vai fazer, né, vai demonstrar interesse comprador. E região de oferta é o lado contrário, né, onde tem muitas pessoas ofertando. Então, vai chegar aqui embaixo, o pessoal vai ver, cara, o preço está caro aqui do iPhone, né? Então, vamos vender caro. Então vai chegar aqui e o pessoal vai ter muita venda, vai entrar bastante venda, fazendo o preço cair, tá? Então regiões de oferta ou de demanda de tempos gráficos maiores, tá? Então eu olho regiões de Fair Value Gap, regiões de Order Block, região de canal, região de LT, uma POC, uma FIBO. Então, digamos, o preço está lá. Tempo gráfico maior, tá? Então, novamente, meus tempos gráficos maiores. 3 meses, gráfico mensal, diário, semanal, 4 horas, enfim, tá? Então, digamos que temos aqui, vamos no tempo gráfico maior, temos uma região de Fair Value Gap, que eu vou ensinar para vocês o que é que seria esse Fair Value Gap. A gente tem região aqui também de LT, tá? Então temos um LT, ou uma região aqui de canal, né? Se quiser botar também é a mesma coisa, canalzinho aqui. Temos também região aqui de FIBO, se a gente traçar desse fundo aqui até o topo, temos aqui uma região de desconto de preço, tá? Então, isso olhando em tempos gráficos maiores, tá? Então é isso que eu observo. Preciso que o preço esteja dentro dessa região para a gente começar a procurar. Então é a segunda etapa. Tá? Houve captura de liquidez? Houve. A gente está em uma região de oferta ou de demanda do tempo gráfico maior? Cara, não está ainda. O preço ainda tende a subir mais um pouquinho para capturar, para pegar, para mitigar nessa região de oferta ou de demanda. Então vamos esperar. Se o preço ainda não chegou lá, então novamente, dando esse exemplo aqui, deixa eu apagar aqui. Ó, vamos lá, vamos pensar aqui, tá? Opa, vamos apagar aqui esse canal para ficar visualmente mais bonitinho. Digamos que aqui seja a nossa região de demanda. Aqui a gente vai comprar? Não vai. Vou esperar o preço mitigar aqui nessa região. O preço capturou liquidez? Cara, até pode ser, vamos considerar aqui que seja uma captura de liquidez aqui da região da Ásia, tá? Digamos que aqui seja a região da Ásia. Capturou a liquidez? Capturou. Mas a gente está numa região aí de oferta ou de demanda? Ainda não. Vamos esperar o preço chegar lá. Beleza, o preço chegou. Agora a gente vai para a próxima etapa, que seria o quê? Região de fraqueza. Então precisa que haja uma demonstração clara, nítida de fraqueza. E onde é que a gente busca essas fraquezas? Nos candles. Então, né, aqui eu até mostrei, trouxe um print, né, de padrões de candle mesmo, onde a gente observa que esses candles aqui, né, esses 3 candles, são candles fortes e vai perdendo a força, né? Então, quanto mais pavio, menos forte, né, mais fraco ele é. Tá? Onde ele vai deixando bastante rejeição. Eu comento bastante, né, nos meus vídeos aí que eu trago de operações que eu faço, né, onde eu falo, ó, esse candle aqui deixou um candle de rejeição, deixou um candle forte, deixou um candle fraco, enfim, são baseados nesse daqui, padrãozão, tá? Padrão, tá? Bem básico isso daí, tá? Região de cunha. Então, o preço vai demonstrando aqui um formato de cunha, que é uma fraqueza. O que é que seria, né? Vou mostrar para vocês a comparação de uma tendência saudável e uma tendência fraca, dando um exemplo de alta, tá? Então, digamos que o preço está aqui renovando seus topos, né, fazendo topos e fundos ascendentes,
belezinha. E aí, né, o preço vai, né, começa a querer demonstrar aqui. Então, vamos lá. Primeiro, essa região, tá? Aqui, o preço vai lá, renova esse topo aqui, e esse fundo não chega nem próximo aqui de tocar nesse topo anterior, tá? Esse fundo nem chegou próximo aqui de tocar nesse fundo. Então, isso daqui demonstra pra gente que o preço está forte, comprador. Quantas vezes a gente vê o preço indo lá, né, em um dia de super tendência, de alta, faz um micro pullbackzinho e já volta, depois faz um micro pullbackzinho e já volta. Então é isso, tá? Isso daí é uma nítida, né, uma tendência saudável e de alta. Se o preço vai lá, esse fundinho, e mitiga aqui essa região, para mim ainda está saudável, né? Com base também aí nesses livros de análise técnica, também está saudável, também está ok. Agora, se o preço vai lá e dá uma agulhada forte aqui para dentro, aí já começa a ser um ponto de atenção. Que é aqui, onde eu até dou um exemplo, né? Onde o preço renova esse topo aqui, e aí o fundo dele já dá essa bastante agulhada, né? Entra bastante. Aí começa a entrar novamente. Ele rompe, renova esse topo e já cai. Renova o topo e já cai. Isso daqui, essa primeira etapa demonstra força compradora e depois aqui começa a demonstrar sua fraqueza compradora, tá? E isso daqui é um formato, vai desenhando no formato de uma cunha, tá? Vai desenhando aqui no formato de uma cunhazinha aqui, bonitinho. E isso daqui é uma nítida fraqueza compradora, tá? É isso, entendeu? Até já trouxe um exemplo para vocês quando o preço sobe em um ângulo aqui de, sei lá, 70 graus, 80 graus, 90 graus. Quando ele sobe em regiões, né, em formatos bem íngremes, né, bem retos, a gente percebe que está em uma força muito forte compradora. Quando a gente percebe que o preço está recuando, né, de forma, né, bem deitada, ali num ângulo de 30, 40, 50, a gente começa a observar que essa tendência já está numa tendência mais corretiva, né, uma tendência mais fraca. E é isso, tá? Então, essa é a maneira que a gente observa de fraqueza e também divergência no RSI, tá? Onde, digamos, os preços vêm renovando os topos, né, faz topos e fundos ascendentes, e aqui no indicador do RSI, a gente observa que esses topos e fundos, eles não foram renovados, então fazendo topos e fundos descendentes. Então faz essa divergência aqui no RSI. Fechou? Então isso daqui para mim, eu já identifico como uma fraqueza compradora, tá? Se a gente está buscando venda, perdão, se a gente está buscando compra, então eu identifico isso daí como uma fraqueza vendedora. Beleza? Próxima etapa aqui, deixa eu apagar esse exemplo, porque eu tenho outro exemplo aqui que eu trouxe aqui um pouquinho para cima. Próximo exemplo aqui seria demonstração de força contrária. Então, novamente, o exemplo que a gente estava, deixa eu voltar aqui de novo, ó, novamente, esse exemplo aqui, se a gente quer buscar compra, precisa que haja uma demonstração de fraqueza vendedora e força contrária, né? Ou seja, e força compradora. Se aqui é uma região de demanda, eu preciso que tenha compradores nessa região. Então, é necessário que haja um fluxo forte comprador aqui em cima dessa região, tá? Então, novamente, a gente vai observar isso daí com os candles, com um deslocamento de preço, né? Então, esse deslocamento vai ser formado em um imbalance, um fair value gap. Trouxe aqui, né, de forma ilustrativa, o que seria um fair value gap em um order block, tá? O fair value gap é um dos que eu mais utilizo, tá? O order block, nem tanto, eu utilizo mais, né, em tempos gráficos maiores, porque é um pouco mais subjetivo, tá? O fair value gap aqui é mais objetivo e é o que eu mais utilizo. O fair value gap, o que é que seria? Seriam, né, a grosso modo, tá? Super a grosso modo. Seria uma contagem aqui de 3 candles, onde esses pavios, percebe que temos esse pavio aqui e esse pavio aqui, e percebe-se que eles não se tocam, né? Percebe-se aqui que o preço, na maioria das vezes, o preço vai estar lateral. O que significa essa lateralização? Significa que o preço está equilibrado, onde compradores e vendedores, para eles estão ok o nível de preço que está. Ah, para mim, 5 mil reais no iPhone, tá bom em comprar aqui nessa faixa de preço e tá bom em vender aqui nessa faixa de preço. Então o preço não vai oscilar, eles vão estar, né, se conversando, vão estar negociando sempre aí nessa faixa de preço. Agora, se há um deslocamento, ah, beleza, ó, iPhone a 2 mil reais? Não, não, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Ou seja, houve um deslocamento de preço, porque houve muito mais demanda, houve muito mais compradores do que gente vendendo. Então, tem esse deslocamento que seria, né, esse fair value gap, onde esse pavio aqui e esse outro pavio, eles não se cruzam, eles não se tocam, se tornando aqui, ó, numa lacuna, né? Se torna aqui um gapzinho, aqui, ó, onde eles não se tocam. Agora, digamos, o preço vai lá, aqui nesse pavio, toca aqui, né? Antes de fechar esse candle, sempre aguarda os fechamentos do candle, tá? Então, aqui, ó, percebe-se que não houve um fair value gap, percebe-se que aqui essa queda foi uma queda de forma equilibrada. Agora, quando não há esse encontro entre esses 3 candles aqui, entre esse pavio e esse outro pavio, significa que teve esse deslocamento de preço, né? Então aqui se torna em um fair value gap, tá? Esse é o bendito fair value gap que nós utilizamos bastante. Em um order block, tá? Grosso modo, novamente, seria uma região, digamos aqui, o preço subiu,
aí seria o candle vendedor contrário à alta. Então, teríamos essa região aqui de order block, tá? Temos essa região aqui e teremos essa outra região aqui, certo? O que eu mais utilizo, assim, são em tempos gráficos maiores. Então, digamos que aqui, se fosse no tempo gráfico de 4 horas, um gráfico diário, enfim, aí aqui, no tempo micro, né, nos tempos gráficos de execução, a gente iria aguardar um recuo para essas regiões aqui, para a gente buscar e fazer aqui essas etapas do checklist, tá? É isso, então. Vamos ver aqui a próxima etapa que a gente vai ter, que seria a nossa entrada, o nosso operacional, nossa execução, que seria um IFVG, tá? Vou falar, né, vou mostrar mais em exemplos o que seria esse IFVG, mas, né, já passando aqui, seria, a gente tem esse Fair Value Gap, e é quando há um comprador rompendo esse Fair Value Gap. Então, aquilo que era um Fair Value Gap se torna numa inversão de Fair Value Gap, tá? Então, a gente faria uma compra aqui, nesse momento desse reteste, nesse IFVG, ou no 50%, enfim, tá? Depende do seu operacional, da sua execução, do seu gerenciamento, enfim, mas é isso. Vou dar outro exemplo aqui, tá? Bem ilustrativo também, e depois a gente vai para exemplos reais, beleza? Digamos aqui, então, que estamos em um tempo gráfico de 1 hora. Aqui foi formado, estamos, digamos, numa seção da Ásia, tá? Estamos aqui na seção da Ásia. Depois temos aqui a seção de Londres, tá? E aí o preço no horário da abertura, né, às 9h30, horário de Nova York, 10h30, horário de Brasília, né, que é o horário que a gente opera após a abertura, tá? O mercado tem capturado toda a liquidez, tanto da Ásia como de Londres, né, que são os topos. Então é formado aí as máximas e as mínimas, né, das sessões. Eu até utilizo aqui esse indicador, é, ICT que os zones, tá? E aí ele mostra e já faz a marcação do topo e da mínima. Então já tá bala, né? Já faz aí bonitinho em cada horário, perfeito. Então digamos aí, após a abertura, 10h30, o mercado foi lá e capturou toda a liquidez das sessões anteriores. Então beleza, checklist aqui, né? Primeira etapa feita, check. Próxima etapa aqui, uma região de oferta ou de demanda de um tempo gráfico maior, tá? Então, novamente, digamos que a gente está aqui, né, no tempo gráfico de 1 hora, e aqui a gente tem uma região de um Fair Value Gap ou de um Order Block, enfim, tá? Vocês já aprenderam aqui uma região de Order Block ou então uma região de Fair Value Gap do tempo gráfico maior, tá? Aqui estamos, então, nessa região. Digamos também, né, que sei lá, se a gente fosse traçar uma FIBO, né, isso daí seria só mais complementos, tá? Mas digamos, se fosse traçar FIBO, sempre fazer operações em região de desconto, tá, pessoal? Sempre, sempre, sempre buscar regiões de desconto para ser operada. Que seria essas regiões de desconto? Então, trouxe lá a FIBO, digamos que aqui fosse o topo, aqui fosse o fundo, então regiões acima dos 50%. Então, região aqui de 50%, de 61, de 70%. Então, todos esses níveis de regiões tá bom para ser operado, tá? Então, aqui a gente tem, sei lá, também outro complemento, né? Canalzinho de LT, deixa eu tirar esse ângulo. Tem um LT, um canal, enfim, você vai analisando, né? Aqui, digamos, se fosse uma POC, então temos essa ferramenta aqui abaixo, perfil de volume de range fixo. Aí faria, né, pegaria a POC, aí tal, tal. Enfim, vai analisando, vai observando. Novamente, vai brincando, né, com os tempos gráficos. Vai passando gráfico diário, 4 horas, 1 hora, 30 minutos. Enfim, vai passando, vai movimentando sempre e vai analisando, porque quanto mais confluências, melhor. Perfeito? Beleza. E, novamente, operar sempre em horários que já houve uma captura de liquidez. Então, por exemplo, digamos que aqui temos essa região, né, de oferta, só que ainda não houve o horário da captura de liquidez, que é o horário da abertura. Aí, digamos que aí vai lá, né, ainda, sei lá, isso daqui está acontecendo às 9h15 e às 9h30, hora de Nova York, é o horário da abertura. Aí o preço vai lá, manipula, né, que é o horário da manipulação, ele manipula essa região aqui de tempo gráfico maior para capturar, né, para mitigar essa região aqui, tá? Então, sempre buscar operar após esses horários aí de manipulação, tá bom? Beleza, segunda etapa concluída, estamos acima de uma região de tempo gráfico maior, e depois vamos tentar identificar fraqueza nos candles, na divergência do RSI, ou formando uma cunha, enfim. Aqui a gente observa que o preço foi subindo com uma tendência fraca, né, uma tendência nada saudável, que foi aquilo que eu ensinei e eu apaguei já para vocês, mas tudo bem, vocês se recordam, né? Falando para vocês que assim que o preço renova o topo anterior, ele já volta ao fundo onde foi. Chegou bem aqui abaixo, né? Quase no fundo aqui. Ele vai lá, renova novamente esse topo e já cai novamente. Renova e já cai novamente. Então, beleza? Foi demonstrado. Se a gente olhasse também divergência, se tinha divergência no RSI, a gente iria olhar se tinha, né? Ou seja, rolando aquela divergência onde o preço, né? O Nasdaq aqui está subindo e o RSI está caindo. A penúltima etapa seria força contrária. Então, no caso aqui, a gente precisaria que tivesse uma demonstração de um Fair Value Gap aqui comprador,
ele chegasse aqui, respeitasse esse Fair Value Gap e rompesse esse Fair Value Gap, porque é igual um cabo de guerra, onde o comprador está de um lado puxando e vendedores está do outro lado puxando. Então, o lado, né, que for mais forte vai vencer. Se eu vejo que tem bastante comprador aqui ainda, eu não vou vender. Eu preciso que os vendedores ganhem essa força. Para eles ganharem, precisa que tenha, né, esse rompimento desse Fair Value Gap aqui, tornando ele numa IFVG, que é aí onde a gente entra na última etapa, que é a etapa de execução, onde há a formação de uma IFVG, que é aqui nesse exato momento, onde o preço vai lá, né, tem um Fair Value Gap aqui comprador, o preço chega até a respeitar esse Fair Value Gap aqui, demonstrando um pouco mais de comprador, mas logo em seguida ele vai lá com o candle, né, de imbalance, demonstrando um novo Fair Value Gap aqui, demonstrando um deslocamento, né, uma força forte vendedora rompendo esse Fair Value Gap, tá? Então a gente precisa que tenha um rompimento de um candle forte, tipo esse daqui, tipo esse, ou tipo esse. Se tem um rompimento no Fair Value Gap com esses candles aqui, eu já fico de fora. Então até isso eu tenho que olhar como foi rompido esse Fair Value Gap, tá? Até dessa maneira eu preciso olhar. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso, tá? Então, houve captura de liquidez? Houve. Então faz o checkzinho. Estamos em tempo gráfico maior? Estamos. Então, dá um check. Demonstrou fraqueza? Demonstrou. Check. Temos aí um Fair Value Gap? Temos. Foi demonstrado força contrária? No caso, se você está querendo buscar compra, tem que ter fraqueza vendedora e força compradora. Teve isso? Teve. Check. E aí, teve também rompimento em um FVG? Teve. Check. Beleza. Feito. Operacional. Decora tudo isso daqui, tá, pessoal? Decora. Vou deixar aqui novamente para vocês tirarem um print. Deixa eu marcar aqui. Ó, tira um print aí, decora tudo isso daqui, né? Deixa marcadinho, faz, né? Faz esse checkzinho aqui, porque vai ser muito bom isso daí para vocês. E agora eu vou mostrar aqui uns exemplos na prática, tá? De uns prints aqui que a gente tirou. Ó, então, o que é que a gente tem aqui, ó? Nessa primeira imagem. O mercado foi caindo aqui, criando liquidez. O que é que seria essa criação de liquidez? Ó, por exemplo, essa alta aqui que a gente teve. Ó, percebe? Essa alta aqui. Percebe que o preço teve esse interesse forte comprador, só que não foi em uma região boa para a gente poder comprar. Aqui ainda não tinha demonstrado fraqueza vendedora para a gente poder comprar, só que aqui, para os antecipados, para os precoces, teve gente sim que compraram aqui nessa região. Então, vai criando liquidez, ou seja, o mercado vem aqui, faz um novo reteste, o pessoal compra aqui nessa região, teve compra novamente aqui nessa região. Então, o preço vai caindo, né? Vai gerando liquidez. Aqui a gente tem também uma região de FIBO, tá? Então, estamos aqui também numa região de desconto do preço, tá? A gente tem um Fair Value Gapzinho aqui nessa região, temos liquidez, tá? Tem demonstração de fraqueza. Ah, a gente tem também, né, esse canalzinho aqui também, beleza? Temos aqui para a fraqueza vendedora, né, caindo aqui nessa região. Então, beleza, foi demonstrado fraqueza, foi. Teve divergência aqui no RSI? Teve. Olha aqui, ó, o preço renova essa mínima aqui, e aqui o RSI, ó, não renova. Então, ele vai caindo, e o RSI, ó, já apontando aqui para cima. Então, isso daqui seria a divergência no RSI, beleza? Teve força, teve deslocamento aqui para o lado comprador? Teve. Ó, vemos aqui também uma inversão no Fair Value Gap, onde aqui, ó, foi demonstrado um Fair Value Gap vendedor. Depois, a gente tem aqui, ó, interesse ainda vendedor, né? Percebe que o preço foi lá, mitigou nesse Fair Value Gap, teve essa rejeição nesse pavio. Só que logo em seguida é onde mostra o seu interesse, né? Seu real interesse comprador, que é aqui no rompimento desse Fair Value Gap com um candle forte comprador. Ó, percebe que tem pouco pavio aqui comprador. Então aqui, ó, foi tipo esse candle aqui, ó, bastante forte comprador. E aí depois o mercado vai lá e entrega essa belíssima alta aí pra gente, né? Vamos aqui para o segundo exemplo. A gente tem aqui, ó, tem até um cifrãozinho aqui que eu marquei, que seria captura de liquidez. Aqui seria uma liquidez de um tempo gráfico maior, tá? Então houve essa captura de liquidez, beleza? Então primeira etapa, check, feita aqui, certo? Deixa eu até botar assim de lado. Vamos fazer assim, ó. Vou botar aqui, jogar ele aqui pro lado, e aí a gente vai desenhando. Então primeira etapa, capturou liquidez? Capturou, check. Segunda etapa, temos uma região aí de oferta ou de demanda, de tempo gráfico maior. Aqui a gente tinha, eu me recordo que tinha que essa região de liquidez era justamente também uma região de oferta, onde também ele vai subindo, criando liquidez, também em um formato de uma cunha. Então, tivemos aqui uma região de oferta ou de demanda, tivemos aqui, beleza, bacana. Demonstrou fraqueza compradora? Cara, super. Olha essa divergência aqui no RSI. Olha aqui onde o preço vai renovando os topos e vai caindo. Renova o topo, cai, renova o topo, cai. Olha o tanto de pavio que a gente tem aqui nesse topo, né? Ou seja, esse daqui não tem nada de força compradora aqui nessa região. Nada, nada, nada. Então, terceira etapa aqui concluída, né? Check. A gente teve força aqui contrária, né? No caso, vendedora. Vamos ver. Eu trouxe até aqui um zoom aqui mais próximo. A gente teve aqui um Fair Value Gap, comprador, e o preço já rompe esse Fair Value Gap, comprador, com deslocamento, né? Um candle forte, com vendedor. E aí a gente tem um momento da nossa execução, que é quando é criado um inverso Fair Value Gap, onde a gente inicialmente temos um Fair Value Gap, o preço rompe esse Fair Value Gap, e aí se caracteriza, né? Se habilita a gente poder vender nessa região.
e aí daria essa belíssima venda aí pra gente. Vamos mais outro exemplo, que a gente tinha esse fundinho, tá? Que era uma liquidez. Aqui a gente tinha outra liquidez, tá? Então, deixa eu apagar aqui de novo, né? Apagar esse aqui que a gente vai pro próximo exemplo. Vou apagar esse e esse. Então, houve captura de liquidez? Houve. Então, aqui, me recordo que era de sessões anteriores e estruturas de tempos gráficos maiores, tá? Então, houve captura de liquidez? Houve. Beleza. Liquidez capturada. Certo. Aqui, a gente tem uma região, a gente está numa região de oferta ou de demanda? Tá, aqui eu me recordo que era uma região forte de demanda de um tempo gráfico maior. Se eu não me engano, era do tempo gráfico, acho que de 4 horas, era do gráfico diário. Mas estávamos aqui em cima dessa região. Beleza, então, check. Terceira etapa, demonstrou fraqueza vendedora? Cara, super. Olha essa divergência aqui no RSI. Olha a formação de candle. É porque aqui eu tirei bastante zoom, mas dá para ver o quanto o preço aqui, inicialmente, ó, percebe que o preço, deixa eu ver se eu consigo. hum, Aqui, ó. Percebe que o preço cai bastante aqui, ó, de forma reta. Reta, reta, reta. E depois aqui ele vai caindo, querendo perder essa força, né? Querendo recuperar o fôlego de toda essa queda aqui. Percebe a diferença dessa queda para essa queda aqui? E percebe também essa divergência aqui no RSI, onde aqui ele vai subindo, fazendo topos e fundos ascendentes. E aqui renovou essas mínimas, né? Fazendo topos e fundos descendentes. Então, beleza, tivemos aqui fraqueza vendedora em cima dessa região. Então, check aí também. E aqui chegamos próximo, né, já do nosso momento de execução. Aqui o preço crava em 50%, né, dessa nossa região de demanda do tempo gráfico maior, tá? A gente tem demonstração de força contrária, no caso compradora, certo? Porque o preço estava caindo, e aqui ele demonstra força compradora. Ele tem esse Fair Value Gap aqui, e ele rompe esse Fair Value Gap, tornando esse Fair Value Gap numa inversão. E aqui sim, habilitaria a gente de poder comprar nessa região, tá? Então, estaríamos aptos aí para poder comprar. Ah, e aqui ainda teve a nossa divergência aqui, né? Trouxe com mais um essa divergência aqui mais clara, tá? Então, seria aqui, ó. O preço até chegou a mitigar na mínima aqui, né? Nesse toquezinho aqui do Fair Value Gap, até subiu, mas vacilei não ter trago, né, a operação inteira, mas me recordo aqui que chegou a bater nesse take maravilhoso. Bateu aqui, ó, nessa saída dessa liquidez, visto que o mercado também tinha caído muito, né? Ó, o mercado caiu muito. Então, assim, quando o mercado cai bastante assim, não gosto de pegar operações contrárias tão altas assim, tá? Então, seria uma operação, acho que aqui pagou dois, pouquinho para um. Bom, acho que é isso, né? Ó. Então, sempre no mesmo padrão, né? Captura de liquidez, região de oferta e de demanda, rompimento de Fair Value Gap, preço cai reto. Aqui, novamente, ó, temos região de FIBO, liquidez, região aqui de oferta. Aqui o VIX acontecendo a mesma coisa. Aqui a gente tem fraqueza, né? Acontecendo uma fraqueza compradora. Aqui ele demonstra força vendedora, rompendo esse Fair Value Gap aqui com o candle forte vendedor. O preço vai lá, cai reto. E assim a gente vai seguindo, né? Ó, temos vários exemplos dentro desse mesmo padrão. Vou dar um exemplo aqui, na prática mesmo, como se a gente tivesse aí em tempo real. Aqui foi o que aconteceu ontem, ontem sendo feriado. Isso para vocês verem como isso daí ocorre quase todo dia, tá? Então, ontem feriado, inclusive eu fiz até essa operação, vou mostrar para vocês qual foi a minha análise. Então, aqui, o vídeo vai ficar bem longo, tá? Mas esse é o intuito, né? Já que eu estou passando todo o meu operacional, tem que ficar longo mesmo. Mas vamos ver, aqui, ó. O que é que a gente tem? Gráfico de 4 horas, deixa eu até botar aqui a marca d'água e o tempo gráfico para vocês verem. Então, a gente está no Nasdaq, no tempo gráfico aqui de 4 horas. O que é que a gente tem? Conforme passei para vocês, o que seria um order block e o que seria um fair value gap. A gente tem aqui uma contagem de 3 candles, então primeiro candle, segundo candle, terceiro candle. Percebe-se que esse pavio aqui não se encosta com esse daqui. Percebe-se que a gente tem, ó, por exemplo, aqui esse pavio e esse pavio se encostam. Esse pavio e esse pavio se encostam. Esse pavio e esse pavio se encostam. Ou seja, aqui não foi deixado nenhum fair value gap. Porém, aqui, ó, percebe que esse pavio e esse pavio não se encostam, então temos um fair value gap. Esse pavio e esse pavio é um fair value gap também. Então, isso no tempo gráfico de 4 horas. É super forte essas regiões. Aqui também, que eu disse para vocês o que, é que seria um order block, que é o último candle vendedor antes de um alta. E o lado contrário se aplica da mesma maneira. Então, aqui a gente tem esse order block aqui, ó. O último candle vendedor antes de uma grande pernada de alta. Percebe-se esse tamanho de candle aqui? Isso aqui não foi um CPF que aconteceu que fez o mercado deslocar tudo isso daqui. Então, isso daqui a gente percebe que foi muito dinheiro que foi aplicado nessa compra aqui. Então, isso daqui sim é um order block válido no tempo gráfico de 4 horas. Inclusive, coincide com um fair value gap. Então, é isso que a gente chama de fair value order block, que são os dois ao mesmo tempo, tá? Então, temos essa outra região. Aqui no tempo gráfico de 2 horas, também temos, tá? Esse order block está um pouco mais próximo aqui. Então, coincide aqui também, que confluiu. Temos também o fair value gap de 2 horas. Temos aqui também no gráfico de 1 hora esse outro fair value gap aqui.
tá? Então tá tudo dentro, tá tudo junto aqui com o tempo gráfico aqui de 4 horas, sabe? Então, assim, eu, particularmente, eu não vou fazendo todos esses se o tempo gráfico de 4 horas já tá todo dentro aí dos, né, de 2 horas, 1 hora, nem faço todas essas marcações, eu só tô fazendo só mais pela dinâmica mesmo, tá? Então vou apagar isso daqui, apagar isso daqui, botar aqui no gráfico de 15 minutos, vamos ver o que a gente tem. Se a gente traçar também uma fibo aqui desse fundinho até esse topo, a gente está aqui na região de 70%, cravado nessa região de 70%. Então, é uma região aqui de desconto, uma região validada. Então, eu vou passar aqui para outro gráfico para vocês verem melhor, que seria esse daqui. E é esse indicador que eu utilizo, né? Eu já passei para vocês no início do vídeo, né? Esse ICT Key Zones, onde ele mostra a máxima e a mínima de cada seção. Então, essa daqui seria a seção da Ásia, esse daqui seria a seção de Londres. Percebe-se, então, que Londres liquida toda a mínima da seção da Ásia. E aqui, entrando na seção de Nova York, percebe-se também que ele liquida também a mínima da seção de Londres. Então, tivemos aqui, vamos voltar aqui para o nosso passo a passo, tivemos aqui, sim, captura de liquidez. Fechou? Então, temos aqui essas capturas feitas. Então, primeiro check. A gente viu aqui no outro gráfico que estávamos em um aqui de demanda, então mostrei aqui nesse outro gráfico, né? A gente passou do tempo gráfico de 4 horas, 2 horas, e a gente viu que estávamos dentro de uma região de demanda de um tempo gráfico maior, tá? Tanto tínhamos aqui como um order block, tínhamos também um fair value gap, tá? A gente estava dentro também de uma FIBO. Aqui também, se a gente observar nesse outro gráfico aqui, ó, a gente percebe que a gente está no 50% desse canal aqui, ó, que ele vem segurado bastante, ó, segurado nesse 50% aqui, segurou nesse 50%, segurou aqui nesse fundinho de canal, segurou aqui nesse topo de canal. Então, a gente está dentro desse canal aqui, que confirma que sim, estamos numa região de demanda, beleza? Então, segunda etapa, check. Agora aqui, a próxima etapa é identificar a fraqueza. Vamos ver se a gente tem fraqueza aqui próximo do nosso horário. Vamos dar um zoom aqui e vamos observar. Aqui a gente só opera depois da abertura, então vou colocar a abertura da bolsa é às 9h30, horário de Nova York. Se você utiliza aí o TradeView, eu aconselho vocês alterarem o fuso horário de vocês aqui do TradeView para a sessão, né, para o horário de Nova York, porque aqui a gente sempre vai falar os horários de Nova York. Então a abertura da bolsa, a abertura aqui é onde ocorre toda a manipulação, é de 9h30, tá? Então seria aqui nesse horário. Então a gente aguardaria ocorrer uma manipulação, aguardaria ocorrer se temos fraqueza vendedora, né? Porque se a gente vai querer comprar, a gente precisa que tenha uma demonstração clara de fraqueza vendedora aqui nessa região. É isso. Ó, o que a gente pode ter também, olhando bem micro aqui, tá? Temos essa rejeição aqui, todo esse pavio. Vamos ver aqui se ele mitiga essa região. Ele foi deixado um fair value gap, tá? Percebe-se também aqui, ó, essa divergência no RSI aqui, onde o preço Nasdaq vai caindo e o RSI aqui, ó, já vai subindo. Ó, desde esse fundinho aqui, esse topo ele subindo. E o Nasdaq aqui caindo. Então a gente já estava aqui demonstrando divergência nesse RSI. Então aqui foi formada uma estrutura compradora aqui pra gente, no momento desse rompimento desse fair value gap aqui, ó. Então sim, habilitaria a gente de poder comprar aqui nessa região. Aí o que a gente poderia fazer, né? Daria para entrar aqui, já de cara, né, entrar no mercado comprado, só que o stop ia ficar aqui, ó, de 32 pontos. Stop caro. O que normalmente eu faço? Eu vou lá e boto em um reteste. Então, eu botaria aqui nesse fair value gap, ou no 50% aqui desse fair value gap. Então, faria desse jeito e o stop ficaria aqui, tá? O take, cara, minimamente 2-1, tá? 3-1, não menos que isso, não menos que 2-1. Sempre um pouco mais de 2-1, 3-1, 4-1 e tal. Se o mercado der a possibilidade de você pegar mais regiões, pegar mais alvos, beleza, você vai pegando, você vai administrando, vai gerenciando, mas vai se protegendo depois que o mercado lhe pegar e pagar pelo menos 2-1, tá? Então, aqui, ó, a gente tem nessa liquidez, aqui pagaria já 2-1. Tá? Então poderia ser aqui nessa região de liquidez. Percebe que a gente tem aqui pelo menos um topo triplo, né? Então aqui é a liquidez. Temos essa outra região aqui de liquidez, tá? Então seria esses nossos cenários, tá? Aí o mercado foi, né? Por enquanto ainda não teria pego a gente. E aí, né? Do nada deu essa pancadona aqui, ó. Esse paviozão aqui. Essa reação aqui do preço, confesso para vocês que eu acabei nem vendo o que era, né? Como era feriado, não achei que fosse dar um movimento bruto desse jeito. Deve ter sido algum Twitter, alguma coisa aí que deve ter soltado, enfim. Mas eu acabei não vendo. Sei que acionou as nossas ordens aqui, e aí quando o mercado já deu toda essa rejeição, eu botei meu stop aqui abaixo desse pavio. Tá? Então ficou aqui abaixo desse pavio. E ficou nessa, fiquei segurando, o mercado foi reagindo dessa maneira, e depois o mercado teria aqui mitigado aqui nessa liquidez, certo? E depois eu fiquei administrando, porque o meu take estava aqui em cima, quase pegou aqui a gente. Aí eu fui deixar, quer saber? Vou deixar, poderia sim ter administrado e botado aqui abaixo, já pagaria 2,29, né, abaixo desse pavio aqui. Mas, né, sexta-feira, feriado e tal, fui deixar, quer saber? Eu vou botar minha operação aqui no zero e deixar rolar. Aí, infelizmente, ele foi lá e pegou no meu zero. Mas a operação aqui foi linda, tá? A operação correta. Vou mostrar para vocês o print aqui dessa operação. Foi essa, então, essa nossa operação. O mercado rompe essa liquidação com força, então ele tinha tudo para mitigar esse próximo nível de liquidez, que seria esse topinho aqui. Infelizmente, ele voltou tudo, né? Pode ser que seja um motivo do feriado? Pode, tá? Pode ser também. Mas tudo bem. Né? Administrei dessa maneira, botei no zero. Poderia ter colocado aqui, poderia, né? Tipo, me protegido dessa maneira assim. Poderia, mas para mim tá ok, né? Fechamos a semana bem,
então tá tudo certo. É, mas viram que é isso que ocorre, né? É isso que acontece. Então temos aqui, passamos por liquidez, então teve captura de liquidez, estávamos dentro de uma região de demanda, de um tempo gráfico maior, foi demonstrado fraqueza, foi demonstrado força, tá? Nesse candle aqui, foi demonstrado a força dele, no rompimento daquele Fair Value Gap que eu comentei com vocês, aqui, ó, esse candle aqui, após o rompimento do Fair Value Gap, mostrando que não tem nenhum vendedor aqui. Cabo de guerra, os compradores ganharam essa força, então demonstra isso daí. E temos aí o nosso IFVG, né, que foi rompido, beleza? Acho que é isso, né? Acho que ficou claro, né? Tá bem claro. Se vocês quiserem aí que eu traga mais outros exemplos com base nisso daqui, aí vocês me falam, aí eu trago, tá? A gente vai fazendo alguns backtests com base aqui nesse checklist e a gente vai acompanhando tudo isso daí de perto. Fechou, pessoal? Então comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, ficou com alguma interrogação na cabeça em alguma dessas etapas, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos, se inscreva no canal, fechou? Tamo junto, Deus abençoe, forte abraço, valeu!